Vou. Ele sorriu e depois parou. Mas se não quiser ficar só comigo, ainda prefiro que não vá a Seattle sozinha. Eu tremo só de pensar nos problemas que você pode arranjar numa cidade daquele tamanho. Fiquei aborrecida. Phoenix é 3 vezes maior do que Seattle, só em termos de população. Em tamanho... Mas ao que parece... Ele me interrompeu. Sua hora não ia chegar em Phoenix, então é melhor ficar perto de mim. Seus olhos assumiram aquele ardor injusto de novo. Eu não podia argumentar, nem com os olhos, nem com a motivação. E de qualquer modo era uma questão discutível. Por acaso, eu não me preocupo de ficar sozinha com você. Eu sei. Ele suspirou, meditando. Mas devia contar ao Charlie. Por que diabos eu faria isso? Seus olhos ficaram de repente ameaçadores. Para me dar um pequeno incentivo de levá-lo de volta. Engoli em seco. Mas depois de pensar um momento, eu tive certeza. Acho que vou correr o risco. Ele suspirou com raiva e desviou os olhos. Vamos falar de outra coisa. Sugeri. Do que quer falar? Perguntou ele. Ainda estava irritado. Olhei em volta de nós, certificando-me de que estávamos fora do alcance de ouvidos alheios. Ao passar os olhos pelo salão, captei os olhos da irmã dele, Alice, me encarando. Os outros olhavam para Edward. Virei a cara rapidamente, de volta a ele, e fiz a primeira pergunta que me veio à mente. Por que foi àquele lugar nas Great Rocks no fim de semana passado? Para caçar? Charlie disse que não era um bom lugar para caminhadas, por causa dos ursos. Ele me encarou, como se eu tivesse deixado escapar alguma coisa muito óbvia. Ursos? Arfei, e ele sorriu com malícia. Sabe de uma coisa? Não é temporada de ursos. Acrescentei austera, para esconder meu espanto. Se ler com cuidado, a lei só diz respeito à caça com armas. Ele me informou. Ele olhou para minha cara com prazer, enquanto a ficha caía. Ursos? Repeti com dificuldade. Os pardos são os preferidos de Emmett. Sua voz ainda era descuidada, mas os olhos analisavam minha reação. Tentei me recompor. Eu disse, dando outra dentada na pizza, como desculpa para olhar para baixo. Mastiguei devagar e depois tomei um longo gole de coca, sem olhar para ele. E aí? Eu disse depois de um momento, encontrando por fim seu olhar, agora ansioso. Qual é o seu preferido? Ele ergueu uma sobrancelha, e os cantos de sua boca se viraram para baixo em desaprovação. O leão da montanha. Ah. Eu disse, num tom educadamente desinteressado, procurando por meu refrigerante novamente. É claro que... Disse ele, e seu tom espelhava o meu. Precisamos ter o cuidado de não causar impacto ambiental com uma caçada imprudente. Tentamos nos concentrar em áreas com uma superpopulação de predadores, na maior extensão que precisarmos. Sempre há muitos cervos e veados por aqui, e eles vão servir, mas que diversão é nisso. Ele sorriu, me provocando. Que diversão! Murmurei com outra dentada na pizza. O início da primavera é a temporada de ursos preferida de Emmett. Eles estão saindo da hibernação, então são muito mais irritadiços. Ele sorriu de alguma piada que lembrou. Não há nada mais divertido do que um urso pardo irritado. Concordei, assentindo. Ele riu baixinho, sacudindo a cabeça. Me diga o que realmente está pensando, por favor. Estou tentando imaginar, mas não consigo. Admiti. Como vocês caçam um urso sem armas? Ah, nós temos armas. Ele faiscou os dentes brilhantes em um sorriso breve e ameaçador. Lutei para não tremer antes que isso pudesse me expor. Mas não do tipo que consideram quando redigem leis de caça. Se já viu um ataque de urso pela televisão, deve poder visualizar a investigação. Não consegui impedir o tremor seguinte que reverberou por minha coluna. Espiei pelo refeitório para Emmett, grata por ele não estar olhando na minha direção. As faixas largas de músculos que envolviam seus braços e o torso agora eram ainda mais ameaçadores. Edward acompanhou meu olhar e riu. Eu olhei para ele, enervada. Você também é como um urso? Perguntei em voz baixa. Mais como um leão, ou é o que me dizem. Disse ele levemente. Talvez nossas preferências sejam indicativas. Tentei sorrir. Talvez. Repeti, mas minha mente estava cheia de imagens contraditórias que eu não conseguia fundir.
É uma coisa que eu poderia ver? Claro que não. Seu rosto ficou ainda mais branco do que o de costume, e seus olhos de repente estavam furiosos. Eu me recostei atordoada, embora nunca admitisse isso a ele, assustada com sua reação. Ele também recostou, cruzando os braços. É assustador demais para mim? Perguntei quando consegui controlar minha voz de novo. Se fosse assim, eu levaria você essa noite. Disse ele, a voz cortante. Você precisa de uma dose saudável de medo. Nada pode ser mais benéfico para você. Então por quê? Pressionei, tentando ignorar sua expressão irritada. Ele me olhou por um longo minuto. Depois, disse ele por fim. Ele ficou de pé em um movimento leve. Vamos nos atrasar. Olhei em volta, sobressaltada, ao ver que ele tinha razão, e o refeitório estava quase vazio. Quando eu estava com ele, o tempo e o lugar era uma coisa tão obscena e desordenada que eu perdia completamente a percepção dos dois. Pulei de pé, pegando minha bolsa do encosto da cadeira. Depois, então. Concordei. Eu não ia me esquecer.